O que o Senhor pede? Ao entrarmos no assunto do que Deus quer de nós, é preciso lembrar que de Adão até nós, 6.000 anos se passaram desde que Deus disse: Adão, onde estás? E prometeu a ele que esmagaria a cabeça da serpente. Foi seu filho quem veio fazer isso naquela cruz. Mas depois de Adão, nós vamos vendo nesse contexto que muitas vezes nós estamos vivendo hoje um contexto apocalíptico, um contexto do fim da história desse mundo, que Deus novamente nos chama a ficarmos fiéis à aliança que Ele fez. Ele fez uma oblação, uma proposição pública, oferecendo a mim e a você a nossa restauração e a nossa liberdade para uma vida melhor. O que Deus pede de nós. Aí vamos ver agora o paralelo entre Deuteronômios, escrito lá 1.600 anos antes de Cristo, 1.300 anos, 1.400 anos. Ali estava aquele contexto todo turbulento para o povo de Deus. Abraão é chamado. E depois então esse povo foi amado, Abraão foi amado, Abraão, Isaac e Jacó recebem muitas promessas que vão se consolidando no correr do tempo, mas sempre com uma atitude propositiva e uma atitude positiva de quem recebeu a mensagem. Depois então de vermos Adão, 6.000 anos, Noé, 2.000 anos antes de Cristo, 4.000 anos estamos. Aí depois nós vemos então Abraão e depois o povo escravo no Egito por 400 anos e a promessa da libertação veio. Mas foi preciso 40 anos do deserto porque o povo não foi fiel à aliança. Então titubearam e morreram muitos no deserto, pouquíssimos chegaram a Canaã. E para isso rodearam a terra de Jericó 7 dias, até que esse povo todo não fez nada para a libertação, para poderem entrar na arca de Noé. Foi feito então o convite: construa a arca e entra na arca. Para a liberdade do povo de escravidão, agora é Deus que providencia de maneira milagrosa, eficiente e poderosa todo o que era preciso. O povo não fez nada a não ser sair comendo do maná e recebendo da água. E depois, cercando Jericó, marcharam 7 dias, não pegaram sequer em armas e a cidade ruiu. Estavam dentro de Canaã. Mas foi preciso que marchassem, obedecessem, que atravessassem o deserto. E então nós vemos que todo esse contexto, certamente nós temos uma promessa para mim, para você, hoje. A promessa está lá, registrada por Jesus em Mateus capítulo 24. Mateus registrou ali a promessa de Jesus, os sinais que ele deu da sua vinda. E Apocalipse, João registrou no capítulo 22, verso 20. Certamente cedo venho. E nós vemos que Amós então nos conclama: prepara-te para encontrares com teu Deus. O que Deus requer de nós, o que Ele espera de nós, qual é o preparo que Ele quer. A hora de reafirmarmos a nossa aliança é agora, às portas da nova Canaã, às portas da nossa libertação do mundo de pecado. Deus fez uma aliança com os nossos antepassados, porque os amou, mas também reforça essa aliança comigo, com você, porque também nos ama. Então vamos ver os versos da Bíblia que nos reclamam essas promessas e que nos pedem essas atitudes. Começamos lendo Miqueias capítulo 6, verso 1 a 8. Ouçam o que diz o Senhor, fique em pé, defenda a sua causa, que as colinas ouçam o que você tem para dizer. Ouçam, ó montes, as acusações do Senhor. A acusação do Senhor. Escutem, alicerces eternos da terra, pois o Senhor tem uma acusação contra o seu povo. Ele está entrando em juízo contra Israel, contra nós. O dia do juízo vem. Meu povo, o que fiz contra você? Fui muito exigente. Responda-me. Eu o tirei do Egito, eu redimi da terra da escravidão. Enviei Moisés, Arão, Miriam para conduzi-los. Meu povo, lembre-se de Balaque, rei de Moabe, pediu, e do que Balaão, filho de Beor, respondeu. Recorde a viagem que você fez desde Sitim até Gilgal e reconheça que os atos do Senhor são justos. Com que eu poderia comparecer diante do Senhor e curvar-me diante de Deus exaltado? Deveria oferecer holocaustos de bezerros de um ano? Ficaria o Senhor satisfeito com milhares de carneiros, com 10.000 ribeiros de azeite?
Devo oferecer o meu filho mais velho por causa da minha transgressão, o fruto do meu corpo por causa do pecado que cometi? Ele mostrou a você, ó homem, o que é bom e o que o Senhor exige. Pratique a justiça, ame a fidelidade e ande humildemente com o seu Deus. Os outros deuses pedem sacrifício humano. Ainda hoje vemos pessoas sacrificando crianças, oferecendo a Satanás cultos a deuses estranhos, colocando na fogueira os mártires, as vítimas. Mas aqui nós estamos falando de um Deus que oferece seu filho mais velho, o próprio Cristo, para morrer por nós. Há uma demonstração maior de amor do que um Deus que deixa a glória dos céus para ser esbofeteado por pecadores? Atos capítulo 5, verso 24. Em vez disso, corra a retidão como um rio, a justiça como um ribeiro perene. Então nós temos que, em vez de fazer sacrifícios, Deus diz: misericórdia quero e não sacrifícios. E é Oséias quem diz no capítulo 6, verso 6: pois desejo misericórdia e não sacrifícios, conhecimento de Deus em vez de holocaustos. Deus não pede sacrifício, não pede coisas difíceis. Ele pede sim o que é bom para nós. Deuteronômio 10, 12 e 13. E agora, ó Israel, que é que o Senhor, o seu Deus, lhe pede, senão que tema o Senhor, o seu Deus, que ande em todos os seus caminhos, que o ame e que o sirva ao Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração e de toda a sua alma, e que obedeça os mandamentos e os decretos do Senhor que hoje lhes dou para o seu próprio bem. Ao Senhor, o seu Deus, pertencem os céus e até os mais altos céus, a terra e tudo que nela existe. Então tudo está à nossa disposição. De todo fruto comerás, domine sobre todas as coisas, disse Deus. E agora, a única coisa que ele pede, ele que é o dono dos céus e da terra, é que nós cumpramos com as coisas que são boas para nós mesmos. Não matar, não roubar, não adulterar, não mentir. Ter a Deus sobre todas as coisas, honrar seu santo nome, não se prostrar diante de ídolos, honrar o dia do sábado, lembrar dele para uma comunhão com um dia santo no dia do Senhor. São coisas boas, ele não pede nada de sacrifício. E veja a linguagem de Miqueias, repetindo a de Deuteronômio que acabamos de ler. Miqueias capítulo 2, verso 2, mas aqui vamos então cobiçar. Vou ler a partir do verso 1. Ai daqueles que planejam maldade, dos que tramam o mal em suas camas. Quando alvorece, eles o executam, porque isso eles podem fazer. Nas escuras, não é mesmo? Cobiçam terrenos e se apoderam deles. Cobiçam casas e as tomam. Fazem violência ao homem e à sua família, a ele e aos seus herdeiros. Nós fizemos uma tremenda maldade a Jesus Cristo, o herdeiro de Deus na terra, que nos herdou. Nós cumprimos aqui com a coisa que foi feita, nós sacrificamos o Filho de Deus pelos nossos pecados. Então Deuteronômio capítulo 4, verso 6 nos diz: vocês devem obedecer-lhes e cumpri-los, pois assim os outros povos verão a sabedoria e o discernimento de vocês. Quando eles ouvirem todos esses decretos, dirão: de fato, esta grande nação é um povo sábio e inteligente. Não é isso que é bom ouvir? Que as pessoas reconheçam que somos abençoados por Deus, mas ficamos por aí mendigando quando não atendemos os reclamos de Deus, não obedecemos aquilo que é bom para nós e sofremos as consequências do pecado. Venha, entende todos os dias com você, repartindo o pão da vida, a palavra de Deus, com a mensagem do amor, do carinho, da repreensão. Certamente cedo venho. É a promessa de Jesus. Ele vem para resgatar, pede nossa fidelidade, mas diz que haverá um juízo. Escolhe, pois, a boa parte, escolhe servir ao Senhor, porque Ele oferece o que é bom para que vivas e vivas em abundância. Não esqueça, compartilhe essa programação, siga, toca o sininho, entra na página e acompanhe a nossa programação, mais de 2.000 vídeos para você curtir, compartilhar, pensar nas coisas de Deus. Vamos orar? Senhor Deus, estamos diante de Ti agradecidos por uma mensagem que diz o Teu amor e que reclamas de nós, que nós sejamos bons uns com os outros e recebamos de Ti as coisas boas por Te obedecer.
as coisas que pedes de nós, queremos fazê-la. Fortalece a nossa vontade através do teu Santo Espírito. Abençoa os que estão assistindo e participando, que eles sintam o coração reforçando a tua mensagem, o poder do Espírito para vencer as batalhas dessa vida e sermos semelhantes a ti. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Desejo a você as bênçãos dos céus. Siga os conselhos de Deus e as receba. Você, a sua família, a sua casa, os seus vizinhos, a sua cidade, o nosso país e o nosso mundo precisam do rosto de Jesus em você. Aguardo você amanhã. Venha e entende todos os dias com a palavra de Deus. Que Deus te abençoe e muito.